Como fazer o portfólio Práticas Pedagógicas. Identidade docente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal EAD Tutoriais. Neste vídeo, eu vou ensinar como fazer o portfólio de Práticas Pedagógicas. Identidade docente. Antes de começar, aproveita, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Se ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que no final do vídeo eu vou passar nos comentários e responder todos vocês. E se você estiver precisando de ajuda, entre em contato para uma consultoria. Minhas redes sociais estão fixadas na descrição e nos comentários aqui embaixo. Eu estou aqui com o portal aberto. Clique na opção Práticas Pedagógicas. Identidade docente. Como vocês podem ver, o meu portfólio já foi realizado e enviado. Em poucos dias ele foi corrigido e eu tirei a nota máxima. Assim como eu consegui, você também vai conseguir. Para a elaboração do portfólio, será necessário baixar o roteiro, que vai te ajudar em todas as etapas. Este aqui é o roteiro, onde estão todas as exigências para a elaboração do trabalho. Logo em seguida, nos deparamos com uma situação-problema. Essa proposta convida você a imaginar que está atuando como um professor comprometido e envolvido com os desafios da educação básica atual. Nesse cenário, sua sala é composta por estudantes vindos de realidades culturais e socioeconômicas distintas. Você então se vê diante de uma missão complexa. Como equilibrar valores pedagógicos tradicionais com as exigências modernas do ensino? A proposta, portanto, é se colocar no lugar desse educador que enfrenta uma realidade diversa em sala de aula. Seus alunos trazem consigo diferentes vivências, costumes e formas de ver o mundo, e você precisa adequar suas práticas de ensino a esse novo contexto. O desafio envolve construir uma identidade docente genuína, que valorize a cultura de cada aluno, utilize recursos tecnológicos atuais, promova metodologias criativas e eficazes. Essa busca por inovação sem perder a essência da docência se transforma em uma dúvida comum entre os educadores. Como desenvolver uma identidade profissional que mantenha o propósito do educador e, ao mesmo tempo, acompanhe a constante transformação do ambiente educacional? Você deve refletir sobre essa problemática e considerar que o papel do professor hoje é enraizado em valores essenciais, mas também voltado para a formação de alunos críticos, preparados para os desafios da sociedade contemporânea. Agora, vamos ao primeiro passo da construção do seu portfólio. Esse passo inicial apresenta uma charge, e a proposta é que você faça uma análise reflexiva sobre ela. A imagem traz a seguinte frase: afinal, o que faz um professor? E a resposta dada por outro personagem é: na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. A partir disso, reflita. O que essa frase representa para você? Essa simples afirmação carrega um sentido profundo. Nos mostra que a identidade do professor não está apenas em repassar conteúdos, mas também em transformar realidades, inspirar alunos e contribuir para o futuro deles. Mesmo nas situações mais difíceis, a presença de um educador dedicado pode ser decisiva na trajetória dos estudantes. Por isso, na pior das hipóteses, um bom professor realmente faz toda a diferença. Após a análise da situação-problema proposta, o estudante deverá iniciar a produção do portfólio a partir de reflexões e anotações pessoais. É recomendável que, com papel e caneta em mãos, sejam feitos rascunhos com base na vivência simulada do professor inserido na realidade da educação básica contemporânea. Essa etapa inicial tem como objetivo estimular a construção de um pensamento crítico e coerente sobre o papel do educador diante da diversidade cultural e das demandas atuais da prática docente. Em seguida, 2 textos deverão ser lidos com atenção, pois servirão como base teórica para a elaboração do trabalho. O primeiro texto trata da tomada de consciência na crise da identidade profissional em professores do ensino fundamental, enquanto o segundo apresenta uma entrevista com o renomado educador Antônio Nóvoa sobre a formação docente. Ambos os textos estão disponíveis para download no portal do aluno, sendo imprescindível que o estudante faça anotações e destaques durante a leitura, a fim de enriquecer a argumentação do portfólio. Após essa etapa, o portfólio deve ser elaborado conforme as orientações institucionais.
O trabalho deverá ser desenvolvido em formato de texto dissertativo, com análise crítica dos dois textos lidos, articulando os conteúdos discutidos com a construção da identidade docente na atualidade. Espera-se que o aluno apresente uma avaliação fundamentada das ideias apresentadas nos textos, incorporando argumentos sólidos, elementos conceituais relevantes e, sempre que possível, conhecimentos prévios ou externos reconhecidos academicamente. Na sequência, o estudante deverá redigir suas considerações finais, retomando a pergunta central da charge apresentada na primeira etapa. Afinal, o que faz um professor? É esperado que o autor do trabalho apresente sua conclusão pessoal sobre o papel do educador, relacionando-a à temática da identidade docente e à reflexão construída ao longo do portfólio. Quanto à formatação, o trabalho deverá seguir as normas da ABNT. A capa deve ser elaborada conforme o modelo disponibilizado na biblioteca virtual da instituição. Além disso, o arquivo deverá ser entregue no ambiente virtual de aprendizagem, AVA, em formato Word ou PDF, atentando-se ao fato de que o sistema aceita apenas um arquivo por envio, caso mais de um seja anexado, apenas o último será considerado. É importante lembrar que a entrega da atividade é obrigatória para aprovação na disciplina. A não realização implicará independência no semestre seguinte, sem possibilidade de prorrogação da data de entrega. Por fim, este portfólio representa uma excelente oportunidade para que o aluno coloque em prática seus conhecimentos, exercite a reflexão pedagógica e reforce sua identidade como futuro educador. A orientação é que o trabalho seja estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão, respeitando as normas da ABNT e utilizando o sumário conforme os modelos disponíveis no portal institucional. O presente trabalho, desenvolvido ao longo do semestre, tem como objetivo apresentar uma atividade relacionada às práticas pedagógicas e à construção da identidade docente, destacando a importância do desenvolvimento contínuo da formação do professor. Busca-se, assim, refletir criticamente sobre as experiências, desafios e transformações enfrentadas pelos profissionais da educação no contexto atual. Primordialmente, considerando a leitura dos textos propostos e a análise da charge introdutória, é possível observar a complexidade que envolve o papel do educador na contemporaneidade. A partir da perspectiva teórica apresentada nos textos, a tomada de consciência na crise da identidade profissional em professores do ensino fundamental e os professores e sua formação profissional, uma entrevista com Antônio Novoa, o trabalho propõe uma análise crítica sobre a formação e consolidação da identidade docente, relacionando as ideias dos autores às realidades enfrentadas nas salas de aula e às exigências impostas pelas políticas públicas educacionais. Desenvolvimento no contexto da contemporaneidade, a construção da identidade docente é compreendida como um processo dinâmico e multifacetado, fortemente influenciado por fatores sociais, culturais e educacionais. Trata-se de um percurso contínuo, em constante transformação, marcado por experiências pessoais, formação acadêmica, práticas pedagógicas e interações com a comunidade escolar. A análise crítica do texto 1, a tomada de consciência, na crise da identidade profissional em professores do ensino fundamental, revela que a identidade profissional do professor é moldada ao longo do tempo por suas vivências, formações e relações interpessoais. O autor destaca que a crise de identidade enfrentada por muitos docentes decorre das exigências do sistema educacional, das mudanças sociais e da desvalorização da profissão. A validade dessa assertiva é sustentada por estudos que mostram como a construção da identidade profissional exige constante reflexão, atualização e capacidade de ressignificar a prática educativa. A partir disso, compreende-se que a formação contínua é essencial para o fortalecimento da autonomia e da consciência crítica dos professores diante dos desafios cotidianos. Já no texto 2, os professores e sua formação profissional, uma entrevista com Antônio Novoa. O foco se volta para o papel das políticas educacionais na formação do professor e em como essas diretrizes moldam, direta ou indiretamente, sua identidade. Antônio Novoa ressalta a importância de uma formação que vá além da técnica,
valorizando aspectos humanos, históricos e sociais do processo educativo. Segundo ele, a construção da identidade docente precisa considerar o contexto em que o educador atua, promovendo a valorização de sua trajetória, sua história de vida e seus saberes. A entrevista evidencia que o fortalecimento da profissão docente passa pelo reconhecimento do professor como um sujeito ativo, reflexivo e protagonista de sua própria formação. Ambos os textos dialogam com a charge proposta no início da atividade, que problematiza o desconhecimento sobre o verdadeiro papel do professor. A imagem reforça a necessidade de revalorização da profissão docente, evidenciando a importância de uma identidade profissional bem construída, que reconheça os múltiplos saberes e competências exigidos na atualidade. Ainda no texto 2, observa-se que o autor argumenta de maneira contundente que as reformas educacionais e as políticas de avaliação têm impactado diretamente a forma como os professores percebem a si mesmos e suas profissões. Tais políticas, muitas vezes, impõem práticas pedagógicas padronizadas que desconsideram as realidades individuais e contextuais dos docentes. Essa padronização afeta a autonomia docente, fragiliza o vínculo com os alunos e compromete a identidade profissional, ao tornar o professor um mero executor de métodos e conteúdos previamente definidos. Ao relacionar esse conteúdo com a charge analisada, percebe-se uma crítica implícita à desvalorização da figura do professor na sociedade contemporânea. A frase, "Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença", provoca uma reflexão sobre a profundidade e a relevância do papel docente, destacando que, mesmo diante de inúmeras adversidades, o professor permanece como agente transformador da realidade educacional. Para enriquecer essa análise, pode-se utilizar citações diretas ou indiretas dos textos analisados, sempre acompanhadas de uma reflexão crítica. Por exemplo, ao citar Antônio Nóvoa, pode-se destacar: "Não se forma um professor apenas com cursos e conteúdos, mas com experiências, histórias e reflexões." Nóvoa, 1992. Essa citação reforça a ideia de que a identidade docente não é algo fixo, mas sim em constante reconstrução. Considerações finais, conclui-se que a construção da identidade docente é um processo contínuo, influenciado por múltiplos fatores sociais, culturais e institucionais. A análise dos textos e da charge proposta evidencia que o professor ocupa um lugar central na formação e no desenvolvimento dos alunos, sendo sua atuação marcada por desafios que vão desde as exigências das políticas públicas até o reconhecimento social de sua profissão. Nesse sentido, é fundamental que as políticas educacionais promovam a valorização e o fortalecimento da identidade docente, respeitando a diversidade de experiências e a autonomia profissional. A frase destacada na charge, "Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença", ilustra com clareza o papel transformador do educador, mesmo em contextos adversos. Portanto, o reconhecimento da importância do professor vai além do discurso. Deve ser acompanhado de ações concretas que garantam condições dignas de trabalho, formação continuada e liberdade pedagógica. O exercício docente não se resume à transmissão de conteúdos, mas envolve sensibilidade, comprometimento e uma profunda responsabilidade social. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você ficou com alguma dúvida e não está conseguindo fazer o seu portfólio, entre em contato para uma consultoria que eu vou te ajudar. As minhas redes sociais ficaram fixadas aqui embaixo nos comentários e esse vídeo te ajudou. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Um forte abraço, até a próxima.